Irmãos, nas minhas orações eu sempre peço para Deus assim: Senhor, me mostre qual é a diretiva da igreja, qual é o tempo que a igreja precisa viver, qual é o tempo que o que a igreja precisa estabelecer nesse tempo, nesse período, o que nós como igreja precisamos estabelecer nesse tempo. E o Senhor me deu essa palavra, irmãos, porque há momento que a gente precisa adorar, se rasgar, precisa queimar mesmo, sabe? Há momento que nós precisamos orar demais, interceder. A palavra do Senhor diz que a intercessão de um justo vale muito ao seu favor. Então a gente precisa interceder. Existe tempo, irmãos, para cada situação, existe algo para cada propósito, e nós estamos debaixo de um propósito, debaixo de um tempo em que Deus está falando com a igreja. Teve um encontro muito grande nos Estados Unidos agora, né? De igrejas nos Estados Unidos. E um apóstolo americano, ele disse que ele liberou uma palavra sobre o Brasil, que é um tempo em que Deus está levantando igrejas e pastores para esse tempo, que estão desautorizando algumas coisas, quebrando alguns rituais. E ele disse: esse é o tempo da igreja. E essa palavra que ele liberou lá, Deus já vinha queimando ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com você essa noite, amém? Porque não é só como igreja, não é só como ministério, mas também é como homem, como marido, como trabalhador, como mãe, como pai, que a gente precisa tomar posse dessa palavra, disso que Deus está dizendo para esse tempo, amém? Às vezes você está perdendo tempo orando, e não é tempo de orar, é tempo de fazer algo para esse propósito. Às vezes você está cantando, adorando, e não é esse tempo, o tempo é outro propósito. E o mais importante, irmãos, é quando a oração é respondida, quando o propósito é cumprido, quando o reino é estabelecido. E como igreja eu preciso entender qual é a diretiva do céu na minha vida, qual é a diretiva do céu na vida de cada um de nós, para que a gente podemos viver o êxtase, a glória de Deus na terra, amém? Então eu queria pedir para você abrir comigo o livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 1, diz assim: o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, plantavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam, acampavam na terra e destruíam suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e com suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos, eram muitos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Olha a quantidade dos inimigos, irmãos. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos medianitas, ele mandou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor. Deus estava falando com o povo: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês,
que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que vivem nesta terra também, Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um orvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para os medianitas não o encontrassem. Mais uma vez esse pedaço, irmãos. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde está aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse, olha o que o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas, como se eles fossem um só homem. Amém? Irmãos, quero fazer uma pergunta. Nós lemos o texto aqui. Antes de perguntar, eu quero mostrar algo para vocês. Por que que Deus abandonou o povo? Por que que Deus permitiu que os medianitas roubassem Israel, atacassem Israel, roubassem as plantações de Israel? Por quê, irmãos? Por causa do quê? Dos pecados. Amém? Então eu quero só para que os irmãos possam entender. Pastor, mas é impossível a gente não pecar. Realmente, irmão, não tem jeito. Nós somos pecadores, essa é a essência. Nós pecamos. Como eu já disse várias vezes aqui, eu vou dizer de novo, talvez para pessoas que nunca ouviram isso ou estão aqui pela primeira vez. Você pecar, a sua essência é de Adão, é uma essência pecadora, caída, amém? Às vezes só no pensar, irmão, no pensar, você já pecou. Pode passar uma mulher na rua, você olha e fala assim, pequei. Só às vezes o desejo de ter a vantagem em cima de alguém, precisa nem tirar a vantagem, só de ter a vontade de tirar a vantagem, você já pecou, é a tua essência. Só que aí vem Jesus, e veio e pagou todo esse preço por você, remindo os seus pecados, dizendo assim, olha, eu venci por eles, eu morri na cruz por eles, eu paguei toda a conta. Então esses pecados, que eu digo assim, que são os pecados impossíveis de não ser cometido, que é os pecados inconscientes, que você peca e quando você viu, você já pecou. Por isso que eu digo para você, que o melhor culto é quando você chega na igreja, irmão, você se dobra diante do Senhor e diz, Senhor, antes de eu cantar um louvor para Ti, antes de eu bater uma palma, antes de eu levantar minha mão para dizer que eu te amo, eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Porque se o Senhor liberar perdão dos meus pecados, eu estou livre de qualquer acusação de Satanás.
Você já começa o culto sensacional. Deus já libera a misericórdia do céu sobre a tua vida, te liberando perdão. Acabou, não tem acusação do inimigo que chega até a tua vida. O tribunal já foi decidido. Deus já liberou perdão, porque Ele veio para perdoar, irmãos. 70 vezes 7 Ele vai te perdoar. Não há pecado maior do que o amor de Deus sobre a tua vida. O amor é maior do que qualquer pecado. Só que, olha só, uma vida de pecado, essa é a questão. Porque, irmãos, quando a Bíblia diz que você precisa buscar a estatura do varão, ela diz para você, seja o varão perfeito. Ela diz para você buscar, a tua busca tem que ser intensa. Deus já sabe que você nunca vai conseguir ser o varão perfeito, mas a intensidade nunca pode acabar. O desejo de agradar o Senhor nunca pode acabar. O desejo de tentar ser melhor para Deus nunca pode acabar. O desejo de querer ser, de buscar santidade, de querer adorá-lo, de querer estar na presença dEle, de querer cada vez mais agradá-lo, de cada vez mais fazer o que Ele quer que você faça, essa intensidade não pode diminuir. Só o que aconteceu para que Deus pudesse deixar se afastar do povo de Israel nesse período por 7 anos? O povo começou a adorar o Deus dos amorreus. O povo entrou numa linha de pecado, e eles firmaram uma vida de pecado. Eles pecavam hoje, tendo consciência, porque a informação, quando o profeta desce, quando o profeta vai falar com o povo, o que o profeta fala para o povo? Deus diz para vocês, não adorar o Deus dos amorreus. Deus diz para vocês não fizerem isso. Então vocês estão fazendo, fez hoje, fez amanhã, continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Então o que acontece, irmãos? Uma vida de pecado, pecados conscientes, pecado que você tenha plena consciência que você está fazendo, que você está desagradando o coração de Deus, pecado que você tem até o controle sobre ele, mas você se rende a ele. Esses pecados faz que você perde a blindagem do céu sobre a tua vida, e você se torna vulnerável. Os inimigos só roubaram as plantações, só atacaram Israel no momento em que Deus se afastou. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse entendimento que a gente precisa ter. Você não precisa fazer campanha de libertação. Você não precisa orar para ser liberto dos demônios, do enxucaveira, da pombagira, do enxucaveira, do Zé Pilintra. Rapaz, pensa num povo que tem nome aos capeta. Um monte. Você não precisa fazer essas coisas. Eu vou fazer 7 quinta-feira, pastor, lá na igreja, que eu vou ser liberto dos demônios. Eu vou para o encontro, que eu vou lá no encontro, e eu vou chegar no encontro, e vai pôr a mão na minha cabeça, e o capeta vai manifestar. Irmãos, o que você precisa é o seguinte, é se blindar. Como é que eu me blindo, Senhor? Obedecendo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você é obediente, a graça do Senhor, a unção do Senhor, o sangue do Senhor te blinda. Satanás não toca em você. O inimigo não chega na tua casa, o inimigo não toca na tua família. Sabe por quê? Porque ali é uma casa que está buscando a estatura de um varão perfeito. Ali é uma casa que não presta adoração para outros deuses. Ali é uma casa que está totalmente devota ao reino dos céus. Ali é uma família, é um homem, uma mulher que está intensamente buscando a presença dos céus. Quando você está nessa forma, irmão, você está totalmente blindado por Deus, blindado pela graça do céu. O inimigo pode até tentar se levantar, criar formas, criar meios. Olha, eu vou criar uma forma, você não vai poder, vamos criar um decreto. Quem orar a partir de agora é jogado na cova dos leões. Você vai falar assim: Deus, Ele quer uma igreja de coragem, irmãos. Eu vou continuar orando, eu vou continuar intenso com Deus. Talvez Ele não te livre da cova, Ele não te tira da cova, mas Ele permite que você entre na cova, para que você veja a maior glória de Deus dentro da sua vida.
Irmãos, o pecado afastou Deus do povo. O pecado afasta Deus do povo. Então o povo está vivendo um sofrimento desgraçado. A Bíblia diz, olha só, irmãos, que o povo se escondia dentro das cavernas, que eles arrumavam lugares seguros para se esconder dos medianitas. Vamos trazer para o tempo de hoje? Vamos trazer para o tempo de hoje? Eu estou com tanto problema na minha vida, eu estou com tanta crise, pastor, eu tento, não consigo, eu planto, não colho, o inimigo vem, rouba, o inimigo vem. Irmão, mas o que você está vivendo? Não, realmente é o salário do pecado, irmão. Eu pequei, eu vi uma vida arrebentada, e hoje eu estou sofrendo por isso. Mas você, tenho. Então você só precisa mudar o teu perfil. Você sabe que pecou, você sabe que falhou, você sabe que caiu, você sabe que você está colhendo frutos de uma má plantação, de desobediência. Mas você precisa mudar o perfil. O perfil do povo foi o que, irmãos? Se esconder, fazer fuga. Tem gente que acorda na segunda-feira, em vez de pegar o problema e enfrentar ele, o que ele faz? Ele se esconde, ou ele terceiriza o problema, ou ele protela o problema para terça-feira, aí da terça ele põe para quarta, aí ele vai ali, protela o problema, e quando não tem problema mais, ele vem e começa, vou fazer uma campanha na igreja, vou lá fazer põe um envelope, eu vou fazer alguma coisa, começa a arrumar coisas, irmãos, que não vai resolver o teu problema. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo como esse povo, atrás de lugares seguros para você. Você está se escondendo dentro de uma caverna e apagando o maior chamado de Deus na tua vida, que é ser luz do mundo, e luz não fica escondida dentro de uma caverna. Concorda comigo ou não? Um homem de sucesso e mulher de sucesso não é escondido atrás de uma caverna. Tem gente buscando segurança própria e se escondendo do chamado do céu para a tua vida. Irmãos, é um tempo da igreja relevante entender assim, realmente, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu falhei, realmente eu fiz o que era errado, mas eu vou assumir minhas responsabilidades, eu não vou me esconder nas cavernas, eu não vou construir uma fuga para mim. Você já parou para olhar crente? Ele está vivendo um problema na vida dele, irmão. Você vai conversar com ele, principalmente quando você vai atender um casal, você vai sentar com um casal, você vai ouvir um casal, a esposa está com 7 demônios mais um, tudo de errado é a esposa, aí você vai ouvir o esposo, você ouviu o esposo e tudo de errado é a esposa, aí você vai ouvir a esposa, aí o esposo já não tem 7 demônios mais um, ele tem 28 e mais 10, está feio. Irmãos, ninguém diz assim, pastor, a culpa é minha. A culpa é minha. Irmãos, o primeiro passo para que você possa ver o reino dos céus na tua vida é dizer assim, eu reconheço a cruz. Renuncia a si mesmo, renuncia os teus desejos, renuncia as tuas fugas, renuncia as tuas proteções pessoais, pegue a tua cruz e siga o verdadeiro pastor. Vocês estão me entendendo, irmão? Não é tempo de gerar mais fuga, irmão. Não é tempo mais da igreja se esconder. O pecado nos altares da igreja, o pecado no corpo da igreja, sabe o que aconteceu? Fez que Deus se afastasse. E a igreja deixou de viver as promessas do céu, que é uma vida e uma vida com abundância, ser feliz em todos os setores da vida, não parciais. A igreja, ela está o quê? Sobrevivendo. Ela sobrevive hoje. Ela sobrevive amanhã, ela vive de uma esmola ali, ela vive de uma esmola aqui. Irmãos, Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para ter para emprestar, ter com abundância, ser resposta, dar resultado. Deus te chamou para ser homem de Deus na terra, mulher de Deus, irmãos. Irmãos, você já viu em todo o ministério de Jesus, por mais humilde que Jesus foi, por mais simples homem que ele foi carpinteiro, ele assumiu o lugar do pai com 14, 15 anos, o José, ele se tornou homem da casa, como o irmão mais velho, assumiu responsabilidades, teve profissão, assumiu seu ministério,
mas você nunca viu Jesus mendigar. Você viu, irmão? Hã? Você sabe o que você viu Jesus fazer? Alimentar uma multidão, meu amigo. Porque quem vem do céu não toma emprestado, alimenta o povo. Se a tua cultura é do céu, você tem para emprestar, você tem para dar, você tem para abençoar. Se Cristo está em você, é isso que você precisa ser na terra. Vocês estão me entendendo? Para de fuga, cara. O povo fugia. O pecado afastou Deus. O pecado afastou Deus. E o povo se escondia com medo dos medianitas. Olha só. O profeta vem e fala assim: ó, vocês desobedeceram, vocês adoraram outros deuses, vocês pecaram contra Deus. Esse é o problema de Deus ter se afastado de você. A blindagem acabou por culpa tua. Sabe quando você tira a capa, o escudo, tira toda a proteção, você tirou, você abriu mão dela. Falou, não, eu não preciso. Deus se afasta. Aí você se torna vulnerável, alvo fácil de Satanás. O diabo veio para quê, irmão? Roubar, matar e destruir. E aí você começa a sobreviver, a viver uma vida mais de infelicidade do que felicidade na terra. Irmãos, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, você pode ter vários problemas. Não estou dizendo que você está livre da cova dos leões, mas você vai ver a glória do Senhor dentro da cova dos leões. Eu não estou dizendo que você está livre da fornalha de fogo. Eu estou dizendo que Jesus vai estar lá dentro com você. Eu estou dizendo em todos os momentos da tua vida você vai ser vitorioso. Quando você cumpre princípios do céu. Mas nós perdemos a blindagem. Mas Deus está dizendo para mim assim, nesse tempo, filho, diz para a igreja, que é um tempo de uma igreja corajosa. Porque a coragem da igreja nesse tempo é o que vai atrair Deus. Pastor, não é não, pastor. O que vai atrair Deus é o jejum. Eu vou jejuar. Vou fazer 10 dias de jejum. O que não, pastor, o que vai atrair Deus, nós vamos ficar na igreja orando toda madrugada. Vai chegar uma hora que você não vai ter nem o que falar mais para Deus. Vai acabar as palavras. Mas você fala, não, é isso que vai atrair Deus. Não. O que vai atrair Deus, pastor, é nós pegar um lenço, um óleo, e nós vamos fazer que vai atrair Deus é isso. Não, irmão. A gente descobriu o que afastou Deus do povo. Mas a palavra é tão linda para nos mostrar o que trouxe Deus para o povo novamente. A Bíblia diz que tinha um cara chamado Gideão. Todos foram para onde, irmãos? Para as cavernas se esconder. Aquele cara começa a malhar trigo, gerar alimento no tanque que foi feito para pisar uvas. Você sabe o que aquele cara faz? Ele levantou na segunda-feira e disse assim: irmão, se está difícil eu vou dar um jeito. Quando muitos estão desistindo, aquele cara, eu não vou desistir, meu amigo. Não é porque tem gente desistindo que você tem que desistir. Não é porque tem gente que está abandonando o barco que você vai abandonar. A tua coragem vai atrair Deus, irmão. Deus quer homens e mulheres corajosas para esse tempo. Deus não quer homens e mulheres que estão criando fuga, se escondendo dentro de cavernas, não. Irmãos, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar a conta amanhã. Levante cedo, faça uma estratégia, se desenvolva, se capacita, cria sua forma, irmão. Vai malhar trigo no tanque de pisar uva, mas dá um jeito na tua vida, cara. Se resolva, seja alguém decidido, seja alguém resolvido. Deus gosta de homens e mulheres de coragem, homens e mulheres que não têm medo do desafio do céu, que não se prostra para o rei da Babilônia, que não se prostra para Nicodemos. Quando o anjo chega para Maria e diz assim: eu vou colocar um filho aí dentro da sua barriga, ela não estava preocupada com a reputação dela, o que iam dizer dela. Ela não estava preocupada se a ordem era matar todas as crianças. Ela não estava preocupada com a ordem, com o decreto do rei daquele tempo. Ela disse: eu vou cumprir com princípios do céu. Deus vai usar pessoas corajosas nesse tempo, que não se prostra diante de homens e mulheres, não, irmão, de líderes, não. Deus está precisando de igrejas que têm coragem de desabilitar coisas nesse tempo, para que Deus possa habilitar coisas do céu.
Igreja desse tempo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você é a igreja. Nós vamos desabilitar coisas da terra para que Deus possa habilitar coisas do céu. Vocês estão entendendo? Nós não vamos mais perder tempo com Saul, irmão. Porque quando Samuel estava chorando por Saul, Deus já estava vendo Davi, falando assim: aquele é meu escolhido, aquele é meu eleito. Nós não vamos perder tempo não, irmão. Quando você está perdendo tempo com alguma coisa, Deus já tem uma estratégia nova, Deus já tem um projeto novo, Deus já estabeleceu algo novo. Fica atento pelas coisas do céu, meu irmão. Vocês estão me entendendo? Se as coisas estão difíceis na segunda-feira, se as coisas estão difíceis na terça-feira, se não tem jeito, se adapte, cria sua forma, cria sua estratégia. Seja homem de verdade, seja mulher de Deus de verdade. Não tenha medo do inimigo que se levanta, não tenha medo dos midianitas. O que trouxe Deus para o povo novamente, irmão? Foi a oração de Gideão? Foi o jejum de Gideão? Foi 7 cultos que ele fez? Foram as campanhas que ele fez? Você sabe o que trouxe Deus para o povo novamente, irmão? A coragem desse cara. Porque quando ele estava malhando trigo no tanque que era de pisar uvas, se adaptando, gerando alimento, no tempo que não tinha recurso, Deus falou para ele assim: homem de coragem. Deus está precisando de mulheres de coragem, de homens de coragem para esse tempo. É momento de você arregaçar suas mangas, irmãos. É momento de você dar jeito, de você se adaptar. Não fique esperando as coisas cair do céu não, irmão. Eu estou esperando, Deus vai lá no fundo da minha casa e vai deixar uma maleta com $100 mil lá, para mim. É Deus, é mistério isso aí, pastor. Não, irmão. Não, é tempo de malhar trigo no tanque de pisar uva, é tempo de se adaptar. Se o inimigo tenta te parar de um lado, você se organiza do outro jeito e continua caminhando como igreja na terra. Se o inimigo está vindo para roubar tuas plantações, você está dando o seu jeito, mas está gerando alimento num tempo de roubo de Satanás, mas você está em pé. Irmãos, Deus não precisa de uma multidão, Ele precisa só de alguns ou de um corajoso para esse tempo. Se tiver alguém corajoso para desabilitar as coisas da terra, Deus vai habilitar coisas do céu. Tem coisas que não funcionam mais, irmão. Não funciona mais. Olha, irmão, o texto, olha que lindo isso. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não pudessem ver, mas estava dando o seu jeito. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. A tua coragem faz Deus estar com você, irmão. A tua coragem. Nós precisamos entender esse tempo hoje, o tempo da nossa coragem, qual é a força que eu tenho, qual é o nível de coragem que eu tenho. Irmão, administrar quando tem dinheiro é fácil. Educar filhos quando tem condições é fácil. Mas Jesus disse que não seria fácil, que seria difícil. Mas eles tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, e se esse Cristo está dentro de vós, também você venceu. Vocês estão me entendendo, irmão? O que faz Deus estar com você essa noite é a tua coragem, irmão. É o quanto você é corajoso para enfrentar os problemas do amanhã. É o quanto você está pronto para vencer as crises e os caos do dia a dia. Para de culpar o presidente da república, o prefeito da cidade, o vereador da cidade, o Brasil que você mora. Para de culpar as pessoas que estão à tua volta. Para de culpar a igreja que você frequenta, o pastor que você vê pregar. É um tempo de você ter coragem, irmão, se adaptar. É tempo de você malhar trigo no tanque de pisar uvas. Dá o teu jeito, irmão. Dá o teu jeito.
Deus gosta de homens corajosos. O que vai atrair Deus para você é a tua coragem, é o quanto você está com vigor para amanhã. Não se esconda na caverna, não crie uma fuga, não crie uma rota de fuga, irmão. Enfrenta o problema de frente, vai para cima, regace as mangas. Olha só, irmão, o texto diz assim: Gideão, ele recebe essa palavra dizendo assim: Deus está com você por causa da tua coragem. Então Deus se afasta do povo por causa do pecado, mas volta para o povo por causa da coragem de um homem. Aí Gideão, ele vai assim para Deus e fala assim: se o Senhor está conosco, olha só, o texto não diz assim, eu estou com o povo, ele diz, Deus está com você, por causa da tua coragem. Aí ele diz assim, mas se Deus está conosco, Deus não disse que estava com todos, Deus disse que estava com ele. Cadê o Deus que os nossos antepassados, os que vieram antes da gente, os nossos pais, os nossos avós, que contaram dos milagres que o Senhor operou no Egito, das batalhas que o Senhor venceu? Cadê? Se o Senhor está conosco, por que nós estamos vivendo esse caos? Ele questiona Deus, ele faz uma pergunta para Deus. Qual que era o correto, irmãos? Era Deus responder, não era? Irmãos, o texto começa dizendo por que Deus não estava, por causa do pecado. Uma das coisas que a gente precisa entender, e eu creio que Gideão entendeu, não é mais tempo de olhar lá atrás. O que Deus fez lá atrás, Deus fez. O que Deus abençoou, Deus abençoou. Quem Deus usou, não foi? O que Deus fez, está feito. Foi feito. Aí Deus fala para Gideão assim, então, depois de toda a pergunta de Gideão, Deus fala assim, então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel. Deus não entra no passado, irmãos. Deus não vai ficar remoendo o passado com você. O que aconteceu não volta atrás, eu já disse isso aqui, irmãos. O que você pode mudar, o que vai fazer daqui para frente, o que aconteceu lá atrás não volta atrás. Aconteceu, já aconteceu. Não adianta você chegar para Deus e falar assim, ai Deus, a maldição hereditária que me acompanha, ai, a bênção meu pai lá atrás. Irmãos, se você não tirar os olhos do passado, você não consegue ver o que Deus está te mostrando lá na frente. Se Deus quisesse que você visse as coisas lá atrás, Ele colocava o olho aqui na nuca, para que você pudesse ver as coisas lá de trás. Deus colocou os olhos na tua frente, para que você olhe para frente e caminhe para frente. O que aconteceu lá atrás aconteceu, o que perdeu, perdeu. O que Deus vai fazer na tua vida é hoje, e é hoje que Ele está estabelecendo algo novo. Amém? Então tire os olhos do passado, para de remoer o passado. Se o casamento lá atrás não deu certo, não significa que agora não vai dar. Se a empresa lá atrás não deu certo, não significa que agora não vai dar. Deus olhou para você e viu que você se adaptou, que você é corajoso, que você está malhando trigo no tanque de pisar uvas, e Deus está dizendo para você, por causa da tua coragem eu estou com você. Por causa da tua fé, da tua coragem, por causa que você não desistiu, por causa que você não fugiu, por causa que você não abandonou o barco, eu estou com você. Aí ele diz assim para Gideão, dá uma ordem, a Bíblia diz que Deus ordenou, vai com toda a sua força. É isso que Deus fala para ele. E livre o povo de Israel dos medianitas. Irmãos, olha só como que o texto é lindo. Vai com a força de quem? Vai com a força de quem, irmão? Irmãos, Deus não disse para ele assim, vai com a minha força. Não, ele disse, vai com a tua força. Você sabe o que Deus está dizendo para nós, irmãos? Preste bem atenção. Olha o que Deus disse para o meu coração, filho. Quanto mais forte você tiver, mais azeite eu derramo sobre a tua vida. Quanto mais estrutura emocional você tiver, mais eu te entrego revelação. Quanto mais estudado você tiver,
mas eu te entrego coisas grandes para que você possa administrar. As tuas forças vai fazer você vencer as guerras. Só que eu estarei com você. Você está entendendo, irmãos? Você sabe qual que é o maior erro da igreja? É dizer assim: ai Deus, faz por mim, porque eu sou um vagabundo nato, eu gosto de ficar em casa. Ai Deus, arruma um serviço para mim, que ninguém fala mal de mim, que não tem perseguidores. Deus, me dá uma empresa que não tem concorrência, que eu compro por 10 e vendo por 70. Me dá, Senhor. É isso, irmão. Deus disse para Gideão: vai com a tua força, cara, vai com a tua capacidade, vai com o teu conhecimento. É você. E quem, irmãos, e quem vai lutar a guerra é você. Amanhã, na hora que você chegar a levantar cedo, que você chega na tua empresa, ou chega no teu trabalho, ou chega onde você for, ou chega na tua casa com teus filhos, com os teus negócios, com a tua família, com tudo. Você vai fazer assim: não, eu não vou não, hoje eu vou ficar em casa, vou pegar o celular. Ô Deus, vai lá no meu lugar lá, vai lá dar um jeito, paga a duplicata para mim, ajeita lá. Mas fazer amor com a tua mulher, aí você não quer que Deus faça, aí você quer você fazer, né? Porque a parte boa fica com você do negócio. Fazer os filhos, você quer fazer. Ai Deus, abençoa meu filho, está tão mal educado, está assim ruim, educação. Dá, Senhor, fala no coração dele. Na hora de você fazer o filho com a tua mulher virar os olhos, foi você. Mas agora de educar, você quer que Deus venha e educa teu filho? Hora de fazer a conta, comprar e desfrutar, foi você que comprou. Agora você quer que venha Deus e pague a tua conta? Fala para mim, irmão. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de fé que nós estamos estabelecendo? Que tipo de igreja nós somos? Uma igreja que não assume responsabilidade diante do céu? Uma igreja que se esconde dentro das cavernas? Uma igreja que só quer desfrutar do bom, mas quando chega a luta, quando chega o deserto, quer voltar para o Egito? É essa a igreja que nós somos? É esse tipo de gente que a gente é? É essa personalidade que nós construímos e dizemos assim: eu sou cristão. Eu sou cristão. Não, irmão. Se você fala que você é Cristo, começa a viver como Cristo na terra. Amém? Começa a assumir a tua responsabilidade. O bom mestre, ele começa a boa obra e termina a boa obra. O bom mestre para o rabino, para o judeu, é aquele que começa algo e termina algo. Por isso que quando chegaram para Jesus, chamaram ele de: olha, bom mestre. Ele disse: bom, eu não. Por que me chama de bom? Bom é o Pai, porque o Pai começou a boa obra e terminou. Ele não tinha terminado a sua obra ainda, ele estava no meio do seu ministério. Quer ser bom, irmão? Comece e termine as coisas que você está começando. No meio do caminho, não crie fuga. Se adapte, crie formas, crie jeitos, crie estratégias. Malha trigo no tanque de pisar uva, mas dê o seu jeito. Para de colocar no colo de Deus as suas responsabilidades. São suas responsabilidades. Deus disse para Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu. Aí já entra a questão da inferioridade, né, irmão? Que aí já não é mais problema da coisa. Ele atraiu Deus pela coragem, mas ele disse assim: a minha família é a mais pobre de todas. Eu sou mais quebrado de todo mundo aqui. Como é que eu vou livrar o povo? Como é que eu vou tirar o povo? Porque é isso que é todas as vezes. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é o pensamento, é a seta maligna que o diabo fica jogando na tua mente. Você não é capaz. Você é filho do Zé, que é um bêbado. Você é filho da fulana, que era uma prostituta.
Na verdade, você não é filho de ninguém, nem mãe nem pai você tem, te largaram. Você é isso, você é aquilo. Não, você não consegue, você é um quebrado, você já tentou, você já faliu. Não vai dar certo. Você está entendendo, irmão? Muitas vezes a gente chega diante do maior chamado de Deus para as nossas vidas, de viver o maior sonho do céu, e a gente pega o espírito da inferioridade, coloca dentro da gente e diz, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou. Não, irmão. Se você veio até aqui, se até aqui o Senhor te ajudou, Ele vai continuar te ajudando. E outro, irmão, você sabe quem está mandando ele ir? Vou falar um negócio para você. Sabe quem que está assinando a tua conta, te financiando? É o céu, irmão. Então não para no meio do processo. Se até agora você veio, se até agora você lutou, se até agora você fez, não desiste agora, irmão. Vai, porque Deus está dizendo para você, pode ir, filha, que eu vou financiar o negócio. Vai com a tua força. Pode ir que eu estou com você. Pode ir. Eu não quero que você mude a tua personalidade, mude o seu jeito, deixa de ser quem você é. Não, é quem você é mesmo, com a tua identidade, com as tuas habilidades, com a tua força. Vai que eu estou com você. Ah, mas e a minha família? Jesus está dizendo, eu sou sua família a partir de agora. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Não se preocupa que eu sou o dono do ouro e da prata, eu vou te dar o recurso para você fazer. Está entendendo quem é esse Deus, irmão? Você só precisa ter coragem, irmão. Você só precisa levantar amanhã dizendo assim, eu sei com quem eu estou, e eu sei quem está comigo. É 1000 problemas caindo de um lado, 10.000 conflitos caindo de outro, você continua em pé, porque você é eleito do Senhor. Não tem problema, irmão, continue a batalha. Deus disse para ele assim, o Senhor disse a Gideão, você pode fazer isso, porque eu o ajudarei, você esmagará todos os medianitas, como se eles fossem um só homem. Irmãos, para a gente poder encerrar, você vai vencer todos os teus conflitos, todas as tuas guerras, todos os problemas que você tem enfrentado, eu profetizo sobre a tua vida, você vai vencer, amém? Você já é vencedor. Só que olha só o que Deus está dizendo, que Ele disse para Gideão, você vai vencer os medianitas, você vai esmagar eles como se fosse a Bíblia começa contando a história dos medianitas, dizendo que era impossível contar, era como gafanhotos espalhados, era tanta gente, tanto camelo, tanta coisa, que era impossível contar, mas Deus termina dizendo assim, você vai esmagar eles, como se eles fossem um só homem, mas Deus diz assim, eu te ajudarei. Deus não disse para ele, eu vou fazer por você. Ele disse, eu vou te ajudar. Deus vai te ajudar, irmão. Mas você que vai lutar as guerras. Amém? Tem um programa chamado Atahope que acontece cada 3 meses. E teve um passado que eles colocaram, estamos em guerra. Estamos em guerra, porque era aquela questão política, tal. E todas as vezes eles vinham se aconselhar comigo, e eu disse para ele, que guerra é essa que vocês estão? Eles ficaram até bravos comigo, irmãos. Eu falei, que guerra é essa que vocês estão? Aí eles fizeram o Atahope, acabou o Atahope, aí eu falei para eles assim, agora a guerra acabou? Que guerra que é essa? Não, nós estamos em guerra no mundo espiritual, não sei o que, irmão, presta atenção. Falei para ele assim, se você tem guerras e conflitos, Deus vai te ajudar para que você possa vencê-las. Mas Deus não está em guerra, porque Ele já venceu todas. Então não inclua Deus nas tuas guerras. Ele pode te ajudar a vencer as tuas guerras, mas Deus, Ele não tem guerra. Você só entra em guerras porque você, por muitas vezes, as guerras funcionam na nossa vida, irmãos, por 2 coisas, ou por propósito, ou por preço ser pago, amém? Nesse caso aqui, a guerra era por causa
de preço a ser pago. O salário do pecado é o povo estava pagando um preço caro com as guerras, com os medianitas. Então, essa guerra era uma questão de pagamento de conta. A guerra de Jó era pagamento de conta? Não, era propósito. Qual era o propósito? Estreitar o laço de intimidade entre Deus e Jó. Ele termina dizendo: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu conheço a tua face. Quando eu entro em alguns conflitos pessoais na minha vida, no meu trabalho profissional, às vezes da minha casa, a primeira coisa que eu procuro saber, Mateus, é qual é o motivo disso. Qual é o propósito das guerras que eu estou passando. O propósito é pagamento de conta, ou o propósito é crescimento meu com Deus? Porque eu preciso entender esses pontos, para que eu possa saber o que fazer. Então muitas vezes eu saí orando, irmãos, clamando para que Deus abra uma porta, dizendo: Deus, abre essa porta. Talvez abrir essa porta é a pior coisa que vai acontecer na minha vida. Realmente essa porta tem que ser fechada, porque talvez se Deus abrir, Ele me perde. Então realmente essa porta tem que ser fechada. Então uma das coisas, quando eu entro em alguma guerra pessoal, algum conflito, alguma crise na minha vida, a primeira coisa que eu procuro saber antes de fazer qualquer oração, pedindo para que Deus resolva o problema, pedindo uma intercessão, orando ou fazendo alguma coisa, eu procuro saber qual é o propósito da guerra. Pagamento de conta ou propósito de crescimento no meu ministério? E aí eu começo a ter diretivas, e aí eu começo, mas sem desistir. Travou de um lado, eu vou malhar trigo, irmão, no tanque de pisar uva, vai funcionar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só vai desfrutar da alegria aquele que passou a noite chorando, mas aqueles que fugiram para a caverna não desfrutam da alegria no amanhecer, fica escondido dentro da caverna. Só vai ver a bonança, irmãos, aquele que enfrenta a batalha de frente. Amém? Josué manda os espias, alguns espias, para ver a terra prometida. 80% volta dizendo assim: você está louco, rapaz, ali tem gigante, tem leão, ali tem tudo, ali é impossível vencer. Mas 2 caras falam assim: ei, aquela terra é nossa, Deus deu para nós vamos entrar e vamos tomar posse. Você está entendendo? A tua coragem faz você tomar posse de coisas que Deus já te prometeu na tua vida. A tua coragem faz você livrar a tua família do cativeiro de Satanás. A tua coragem faz você ser resposta no mundo lá fora. Você está me entendendo? É um tempo da igreja ser corajosa, irmãos, de pregar a verdade e não de esconder ela mais. É um tempo que nós vamos pregar, irmãos. Está tendo uma conferência, chama Filhos Ministeriais, e o pastor principal dessa conferência, ele disse algo que chamou muito a minha atenção. Ele diz assim que Deus, ele já desabilitou, só não removeu. Tem coisas que está no lugar, tem pessoas que estão ocupando lugares, tribunas, preste bem atenção, ocupando lugares, mas já não é mais vontade de Deus. É só uma questão de tempo para Deus remover. Como Saul e Davi. Deus falou para Samuel: vai lá e unge Davi como rei. Samuel falou assim: nossa, mas e Davi e Saul? Deus falou assim: não chore mais por Saul, acabou. Aí ele foi lá, ungiu Davi. Davi demorou 20 anos para ocupar o lugar de rei de Israel. E depois que Deus desabilitou Saul, ainda ele ficou 20 anos como rei de Israel. Tem gente que só está ocupando o lugar, mas já não tem mais chamado para estar, irmão. E tem gente que já recebeu a unção, a glória, só está esperando o tempo certo para assumir o cargo, para assumir a direção, para assumir o governo. Então entenda que o tempo é de Deus. Tem coisas que estão movimentando no céu que a terra ainda não entendeu, mas vai entender. Amém? Então a minha coragem e a sua coragem, irmãos, a coragem que nós estabelecemos para esse tempo é o que atrai a Deus. Quando chamaram Davi, que ele falou assim: eu vou vencer o gigante, disse: você é louco, ninguém consegue vencer esse cara. Ele disse: sabe o que ele disse? Eu já venci leão, eu já venci urso, eu vou vencer esse cara.
a coragem daquele homem fez ele ser segundo o coração de Deus. Então a tua coragem hoje é o que atrai Deus para a tua vida. A tua coragem é que atrai os olhos do Pai. Deus está olhando na terra hoje. Existem várias igrejas fazendo vários cultos agora, mas Deus está olhando para cada uma delas, dizendo assim: aonde eu encontro homens e mulheres corajosos, eu preciso achá-los. Homens que não têm medo de Golias, homens que não têm medo dos medianitas, homens que não têm medo dos fariseus. Porque se Jesus fosse ter medo dos fariseus, irmãos, ele também se escondia dentro de uma caverna, mas ele não teve medo de ministrar o evangelho. A palavra do Senhor lá nos evangelhos diz: não tenha medo do homem, não tenha medo do homem, porque, irmãos, quem é o dono da vida é o Senhor. O temor tem que estar em Deus, cumprir princípios do céu. Amém? Quero terminar a mensagem dizendo para você, irmãos, os seus problemas, por milhares que eles sejam, vai estar esmagado debaixo dos teus pés, porque o Senhor está te ajudando. Mas assuma a tua responsabilidade essa noite, assume a tua posição essa noite, se adapte de jeito, irmão, vai para cima mesmo. Eu uso uma expressão lá na empresa: sangue nos olhos. Se não tiver sangue nos olhos, você não faz, irmão. Vamos para cima como igreja nesse tempo, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui na frente.